Olá, queridos, tudo bom? Aqui é Cris Moreira, novamente com vocês, né, no canal Renovamente. E é com muita alegria que nós vamos dar finalização hoje, assim, não de maneira exaustiva, claro, mas ao tratamento, né, concedido pela Lei Maria da Penha aos vários tipos de violência. Nós falamos da violência patrimonial, falamos da violência psicológica, dois assim modelos de violência muito graves. E agora nós vamos falar, né, um pouco sobre a violência sexual e moral. A física, eu acho que não precisamos nem entrar em muitos detalhes, né, porque ela está muito, infelizmente, mais do que banalizada, né? E ela é quase que, prendi a porta que ia bater aqui, quase que notícia frequente, né, do nosso noticiário, né? Da nossa vizinhança, de alguém que nós conheçamos, enfim. E aí nós até falamos, né, que nós temos uma compreensão de que aquele jargão antigo de que em briga de marido e mulher ninguém mexe a colher, isso está totalmente demodé, fora, né, de contexto, pelo menos assim, de um contexto humanizado, de um contexto solidário, de um contexto verdadeiramente empático. Não é que nós possamos ou desejemos nos meter na vida alheia, né? Não, nem temos esse direito, claro. Mas eu digo que se a gente assiste na nossa frente, né? Ou do lado, ouve um barulho indiciário de que alguém está espancando outra pessoa, né? Numa relação qualquer, né? Pode ser até entre dois homens, e com muito mais razão se for um sendo em termos físicos mais frágil que o outro, como normalmente é o caso de um homem e de uma mulher brigando. E aí pouco vai importar se é casal, se não é, a gente tem que tomar alguma medida. Se, né? Eu não quero me meter, eu também sou frágil, a gente liga para a polícia, a gente faz qualquer coisa, mas a gente intervém positivamente a favor, né, dessa situação, de modo que a gente tente pelo menos fazer algo, né, de favorável, de efetivo, né, e não simplesmente nos omitir porque não é comigo, eu não tenho nada com isso. Ou seja, essa postura não combina mais, né? Pelo menos com pessoas decentes, do bem, pessoas assim que se auto-intitulam dignas, né? Como é o nosso caso, né? Eu creio que todos aqui, eu, vocês, né, que pensemos de uma maneira justa, equilibrada, temos que estar atentos a essa realidade social que faz parte da nossa realidade também. Mas vamos voltar aqui, né? Hoje eu gostaria então começando por ler o que significa violência moral. O legislador diz para a gente o seguinte, no artigo 7º, inciso 5 da Lei 11.340 de 2006, que violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A gente já tinha tecido alguns comentários sobre isso, mas é bom relembrar agora de uma maneira mais calma, mais específica. Calúnia, injúria e difamação são compreendidos como crimes contra a honra lá no âmbito do direito penal. Em que sentido? O direito penal ele separou uma parte para tratar apenas dos crimes contra a honra, que normalmente é aquela imagem que nós temos de nós mesmos, é a imagem que a sociedade tem de nós, e isso tem a ver com situações que se referem, né, à nossa personalidade, à nossa conduta, ao nosso modo de vida. Então, por exemplo, se alguém diz que você roubou, que você matou, essa pessoa está cometendo contra você, né, uma calúnia, porque a calúnia é atribuir falsamente, né, a realização de um crime. É claro que cabe a exceção da verdade, que também é um procedimento verificado dentro do Código Penal, se efetivamente essa conduta for criminosa. Se essa conduta eventualmente for verdadeira, aí não há que se falar em crime de calúnia, tá certo, gente? Então, calúnia tem a ver com mentira, né, com uma mancha na tua honra, né, em relação à sociedade que te cerca. Já a injúria, ela tem a ver com uma honra subjetiva, ou seja, uma afronta que você sofre tem a ver com aquilo que você pensa sobre si mesmo. Vamos imaginar, um caso no âmbito da violência doméstica, que o homem acusa a mulher de ser uma adúltera, sem que ela seja, né? Você vive me traindo, você faz... Além de configurar, claro, a eventual violência psicológica, e isso também caracteriza uma afronta à subjetividade dela, né? Uma injúria, não é? Ou seja, você é uma adúltera, você é uma criminosa,
você ama isso, você ama aquilo, né? Eu digo assim, no âmbito doméstico, né? Ele não foi à delegacia, registrou nenhuma queixa, não fez nada. É uma relação mais íntima. Isso é uma injúria. Está havendo uma afetação da honra subjetiva, ou seja, da honra interna. Já a difamação é o contrário, é uma, digamos assim, é algo para fora. É a honra externa diante das pessoas. Ah, ela é uma vagabunda, ela é isso, ela é aquilo. Não tem a ver com imputação de crime, tem a ver com desonra àquilo que você é. Ah, ela é uma preguiçosa, ela é enfim, algum qualitativo negativo, né? É alguma que denote algo negativo em relação à percepção que as pessoas têm sobre nós, né? Então, isso se configuraria como difamação. Então, assim, não é tão difícil de entender, mas também não é tão fácil. Depende do caso concreto, né? Mas eu espero que, pelo menos, eu tenha gerado uma noção para que você possa, assim, orientar alguém, ou mesmo, se vendo numa situação dessa, saber como agir, entender que talvez você esteja sendo realmente vítima de algum crime dessa natureza, dentro dessa percepção da lei, né, Maria da Penha. E agora a gente vai finalizar esse vídeo falando um pouco sobre a violência sexual. No que consistiria a violência sexual? O legislador diz para a gente no artigo 7º, inciso 3, que a violência sexual é entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. Então, gente, dentre todas essas condutas criminosas elencadas pelo legislador, há digamos, uma percepção única, que é justamente a de afrontar a liberdade que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Ou seja, no sentido dela, digamos, se relacionar intimamente com alguém, no sentido dela poder ou não engravidar, no sentido dela ter que comercializar o seu corpo por conta de uma indução de alguém sobre ela, não é? E nesse sentido de engravidar também ou abortar. Então, é essa individualidade, essa liberdade com relação à própria individualidade que a mulher tem sobre o seu corpo, né, que faz com que ela seja vítima desse crime, né, dessa modalidade de violência doméstica, de acordo com a lei Maria da Penha. Então, assim, volto a dizer, já disse isso nos outros 2 vídeos, mas vou reiterar aqui, muito do que a gente está falando aqui, de repente não se encaixa na tua realidade, mas se encaixa na realidade de alguém. Alguém que você conhece, alguém que você já conversou, que viu aquela pessoa sofrida, aquela pessoa amargurada, porque sequer sabe que a sua conduta é a de vítima de um crime de violência doméstica. Então, aconselhe, compartilhe, envie esse vídeo, enfim, gente, sério, o meu canal tem muito poucos inscritos. E se for para dizer assim, você está querendo fazer esse trabalho para poder ganhar dinheiro, gente, não é o caso. Ao contrário, a minha grande riqueza, sabe qual é? Sabe assim, a grande riqueza que eu recebo? Quando alguém diz assim, Cristina, vi o seu vídeo e compartilhei esse conhecimento com alguém. Ou esse conhecimento serviu para mim, ou esse conhecimento, enfim, eu fiz com que difundisse essa ideia para outras pessoas que não tinham a menor noção. Porque o que acontece com essa lei é o seguinte, gente. Ela vai dizer coisas, às vezes, que fazem parte do teu dia a dia, do meu dia a dia, ou do dia a dia de muitas mulheres que nós conhecemos, e elas não têm a menor noção que isso se configura hoje uma conduta criminosa. Simples assim. Então, assim, o meu maior ganho de coração aqui, aberto para vocês, é o de compartilhar conhecimento, de libertar vidas, que muitas vezes estão escravizadas pela ignorância, de não saber que o que elas sentem de ruim, o que elas percebem de péssimo em relação às suas vidas, realmente tem uma razão maior, ou seja, é algo
abominável, algo que ninguém tem o direito de fazer sobre essa vítima, sobre mim, sobre você, sobre ninguém, porque nós temos que ter o mínimo de liberdade sobre tudo que diz respeito à nossa vida, às nossas escolhas, não é? Eu falo mínimo, eu digo assim, na verdade é uma noção máxima, mas eu digo quando a gente vive em sociedade, o nosso direito acaba quando começa o do outro. Mas os nossos direitos minimamente existenciais têm que ser preservados. Ninguém tem o direito de intervir sobre a nossa individualidade, nesses aspectos ligados ao nosso corpo, aos nossos pensamentos, à nossa autodeterminação. Isso tem nome, dignidade da pessoa humana. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja ancião, não importa. Em todas as fases da nossa vida, nós temos direito a sermos respeitados no que somos, no que temos e no que escolhemos ser para a vida. Certo? Então é isso, gente. Segue-se mais esse vídeo. Deem seu like, aqueles que gostarem, compartilhem. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para que o YouTube entenda que a nossa fala é relevante, tá? É isso. Se um dia a gente vai monetizar ou não, isso aí é futuro. Mas nesse momento hoje, com que a gente tem poucos inscritos, não é? A gente não pode parar o nosso trabalho pensando nisso ou naquilo. A gente tem que fazer hoje acontecer e tornar esse hoje melhor. É isso que eu desejo para mim e para você, tá? Bom dia. Foi bom demais estar aqui com vocês. Beijos.